Hoje a nossa aula vai ser sobre um outro grande autor da filosofia da educação, chamado Cipriano Carlos Lucchesi. É mais um autor brasileiro, um autor de fundamentos marxistas, e aí vocês vão ver aí mais para frente porque que eu estou dizendo isso. Mas o que nós vamos analisar, que eu vou trabalhar com vocês hoje, é o trecho de um livro do Lucchesi chamado Filosofia da Educação. E mais especificamente, o capítulo 4, que chama A Escola que Queremos, Instância onde a Pedagogia se faz docente. Nesse livro, o Cipriano, o Lucchesi, ele aborda a escola e o histórico da escola, né? Ele diz que a escola nasceu de uma necessidade do próprio processo social. Então, ele é uma instituição que tem um fundamento de um processo social histórico. E à medida que a sociedade foi se tornando mais complexa do ponto de vista após a Revolução Industrial, da divisão do trabalho, a escola foi se tornando cada vez mais necessária. Um tipo de escola como essa que nós temos. Então, Lucchesi vai dizer que a escola cresceu e ganhou novas estruturas à medida que as sociedades também foram gerando novas necessidades. Embora a escola hoje ela tenha funções além do trabalho acadêmico, do trabalho pedagógico, né? Ela se preocupa com questões de saúde, com questões de valores sociais, morais, religiosos. Ela tem uma função essencial que é a de mediar para as novas gerações a apropriação da cultura que foi acumulada pela sociedade humana. Ou seja, a escola é uma instância privilegiada de tradução da pedagogia em prática docente, diz o Lucchesi. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pedagogia, ela traduz o pensamento filosófico em ação. O conhecimento teórico em ação. É a pedagogia que faz essa intermediação. E por isso que a ação pedagógica é tão importante e indissociável do papel da escola. O Lucchesi vai lembrar lá de um dito de Marx, né, que diz que os filósofos não fazem mais do que interpretar o mundo de formas diferentes, né? Mas trata-se, porém, de modificá-lo. Então, Marx vai tirar isso da 11ª tese de Feuerbach. E aí, o que quer dizer isso? Que não é uma questão que os filósofos interpretam o mundo, mas é necessário que haja alguma forma de modificá-lo, não apenas interpretá-lo ou entendê-lo, mas também de transformá-lo. Ou seja, as interpretações teóricas por si mesmas, elas são inoperantes, né, se elas não se fizerem realidade, se elas não forem transformadas em práticas através dessas mediações, que nada mais são do que a própria ação humana informada pelo entendimento filosófico formulado anteriormente. Então a sociedade ela sabe, através de uma análise de si mesma, que tipo de cidadão ela quer, e ela, através da escola, né, intermediando o conteúdo por ela acumulado, vai formar esse cidadão. Daí que no caso da escola, como uma instância de ação surgida das próprias necessidades históricas de ação, ela adquire um significado especial, como uma das instituições e nossos ideais educacionais pode traduzir-se em práticas sociais, em práticas políticas, em práticas culturais. Ou seja, não se trata apenas de aprender ou acumular um conhecimento, muito menos de acumular um conhecimento que já era acumulado, mas é de incorporar esse conhecimento e ter a capacidade de analisá-lo de forma crítica. Então, o Lucchesi vai nos lembrar também, nessa parte desse livro, da Filosofia da Educação, que a educação institucionalizada ela não é coisa nova. Institucionalizada no sentido de ser planejada, de ter um lugar na sociedade onde ela acontece. Às vezes pode não ser físico, pode ser um momento ritualístico, pode ser uma ação padronizada, né? Mas ela acontece de forma
planejada, racionalizada, né, do ponto de vista assim, de que a comunidade se reúne e diz, precisamos encontrar formas, né, de passar o conhecimento para os mais novos, e aí você tem sempre uma forma cultural que isso aconteça. Isso sempre aconteceu em todas as sociedades. Na sociedade antiga, nas sociedades ágrafas, por exemplo, né, onde não se tem a escrita, mas se tem a oralidade. Então, pais para filhos, mais velhos para os mais novos, passam o conhecimento em determinados pontos e ocasiões da vida. Né? Por exemplo, na passagem da infância para a vida adulta, né, do jovem, em momentos rituais, vai ter essa passagem. Então, existe sempre essa preocupação das sociedades humanas em passar o conhecimento de uma geração para a outra. No caso da sociedade moderna capitalista, o que aconteceu é que ela foi se complexificando através da divisão social do trabalho, principalmente pós a Revolução Industrial, e foi criando grandes demandas e uma demanda de uma educação cada vez mais sofisticada. E a escola teve que ir atendendo também essas demandas. E além disso, né, o segmento da sociedade que foi se tornando dominante, ao mesmo tempo foi assumindo essa cultura acumulada. Então, Lucchesi vai lembrar isso, e necessária como propriedade sua. Né? Daí decorre, por exemplo, a demora que nós tivemos, por exemplo, no Brasil, da democratização do ensino, da popularização do ensino. A gente sabe, estudando a história da educação, que a escola, nos seus primórdios, era para poucos. Né? A escola era para a classe dominante, para a classe que tinha o dinheiro, enfim, da classe burguesa. Depois é que ela foi se popularizando, principalmente depois que a população começou a entender a necessidade e a importância da escola. Enquanto isso, ela era para quem dominava politicamente e economicamente a sociedade. Então, ela só após muitas batalhas, né, civis da própria sociedade, o pleito social, né, o clamor da sociedade, os movimentos sociais, é que a sociedade foi ampliando o seu movimento escolar e se abrindo para o acesso para a população não tão abastada. Né? Mas até hoje nós não temos, por exemplo, um ensino básico até o ensino médio que seja acessível a todos. O que nós temos em quase 100% é o acesso da população ao ensino básico até o término do que a gente chama hoje de Fundamental 1, né? E adentrando na primeira parte do Fundamental 2, nas séries iniciais. Depois a gente já não tem essa garantia de quase 100% da população, mas avançamos. E esse avanço se deu da década de 90 para cá, então demorou bastante. Isso nos mostra que não é uma abertura fácil, né? Isso vai acontecendo de acordo com a demanda histórica e social, e os próprios movimentos sociais vão também mostrando a sua necessidade, lutando por isso. Então, com isso, o Lucchesi quer nos mostrar que a distribuição do conhecimento ela nunca foi igualitária, e ela está ligada à questão do poder político. Vai nos lembrar que no Brasil, desde a colônia até nossos dias, a escola foi privilégio do segmento dominante. Nos tempos de colônia, eram as novas gerações dos proprietários de terra e dos comerciantes que podiam ter acesso à educação. Hoje, quem tem acesso a escolas de melhor qualidade são as gerações que podemos chamar de descendentes daqueles que possuíam as melhores condições econômicas. Embora, a partir da década de 90 para cá, nós tenhamos um acesso maior à escola básica. Em síntese, então, o que importa observar é que a instituição escolar tem importância histórica fundamental para a operacionalização de uma concepção pedagógica, né? Que é, por sua vez, uma tradição de uma concepção filosófica do mundo. O que eu penso do mundo, como eu interpreto o mundo, eu vou passar para as outras gerações. E não é também pelo fato dessa instituição estar na mão dos segmentos da sociedade dominante
que deixa de ser um benefício para todos. E a sociedade, aos poucos, foi entendendo essa importância e foi lutando por ela. No Brasil, existe uma demanda, né, atual bastante grande, cada vez maior, por escolas de melhor qualidade. Por parte das camadas mais populares, tem havido movimentos constantes. A população está mais conscientizada a respeito disso, né? Numa outra parte desse capítulo, né, falando sobre qual é a perspectiva para a escola com relação à mediação pedagógica, Lucchesi vai nos trazer a ideia de conforme as pedagogias foram se instituindo para atender às necessidades históricas dos diversos momentos da vida da humanidade, a prática pedagógica escolar ao longo do tempo foi ganhando conotações diferentes. Então, cada época histórica, cada grupo humano fez da escola uma instância, entre outras, de mediação de sua concepção de mundo. Mediação, então vamos sempre lembrar aqui em Lucchesi, mediação, concepção filosófica, de que forma eu entendo o mundo, o que eu penso do mundo, para, né, através da pedagogia, eu construir aquele indivíduo de acordo com essa ideia. Os valores, o que eu entendo por certo, por errado, o conhecimento que é valorizado. Qual é o conhecimento que a nossa sociedade valoriza? É esse conhecimento que vai ser passado para as crianças, né, das gerações que vão vindo. As diversas pedagogias, como tradutoras da concepção de mundo, das filosofias, então, deram o quê? Um sentido, significado à ação educativa, né, em geral, e em particular também à educação escolar. Desse modo, a gente tem uma gama aí de metodologias pedagógicas, né? A gente tem, por exemplo, mais antigamente a educação tradicional, ainda subsiste até hoje, que é aquela educação que o Paulo Freire vai chamar de bancária, na concepção de que o professor é o detentor do conhecimento e o aluno é o receptáculo passivo desse conhecimento, e para uma conotação mais moderna, né, a partir da pedagogia renovada, né, do início do século passado. E aí, essa que vem lá de Maria Montessori, de Pestalozzi e outros grandes nomes aí da pedagogia. Então, essa ideia mais renovadora, mais progressista, né, convive com formas mais tradicionais. Então, vários profissionais que já estão na escola já sabem, tem escolas mais tradicionalistas, tem escolas mais progressistas, mais modernas. Então, essas diversas escolas, tipos de escola, elas convivem hoje. Como é que se sabe, né? Como é que a escola constrói a sua proposta pedagógica? Ela tem que pensar no seu conteúdo. E como é que ela forma o seu conteúdo? Ela tem que responder a essa pergunta. Quem será o homem formado pelas ações educativas direcionadas por essa pedagogia? Será um sujeito que memoriza as informações e que vai conseguindo repeti-las, tá bom? Será um sujeito mais culto? Ou será um sujeito um indivíduo mais conscientizado da sua atuação no mundo? Vai ser um indivíduo que sabe conviver em grupo? Um indivíduo mais individualista, mais competitivo? O que a escola quer formar? É isso que a escola precisa pensar. Hoje a gente tem a BNCC, a gente tem vários documentos pedagógicos que orientam as escolas mais ou menos numa mesma direção filosófica pedagógica. Isso está mais colocado principalmente no ensino público, né? E vai sendo também traduzido em outras formas pelas escolas particulares, mas que também tem que obedecer a uma certa padronização dessa filosofia pedagógica. Vamos entender então como transmissão e apropriação desse legado cultural da humanidade, os conhecimentos que foram construídos ao longo do tempo e que foram dando configuração à compreensão do mundo e à sua transformação. Isso, diz Lucchesi, significa a possibilidade de acesso de todos os seres humanos a todos os tipos de conhecimento, assim como as diversas metodologias de abordagem dessa realidade.
Oferecer conhecimentos, diz o autor, não significa somente transmitir e possibilitar a assimilação dos resultados produzidos pela ciência, mas também transmitir e possibilitar a assimilação dos recursos metodológicos utilizados para a produção do conhecimento. Então, a jovem geração, elas não se interessam mais apenas por apropriar-se do resultado do conhecimento, do resultado da pesquisa, mas ela quer saber o que é essa pesquisa, para que serve essa pesquisa, qual o significado, qual o sentido da pesquisa e através do que ela é feita. Isso dá sentido, isso promove o interesse e assim um conhecimento mais ativo do entendimento da realidade social. Em síntese, então, quando a gente fala em apropriação do legado cultural da humanidade como um dos núcleos fundamentais da ação escolar, não se quer dizer apenas a retenção da informação, mas sim uma apropriação mais viva, ativa, pulsante dos conhecimentos. Ou seja, é esse conhecimento transformado em prática, transformado em conhecimento crítico, em consciência do seu papel dentro da sociedade, né, o que implica apropriada informação, apropriada metodologia da sua utilização e da forma como ela se inventa. Qual é a discussão que está por trás da formação de um conteúdo escolar? Por que se trabalha um conteúdo e não um outro? Tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um fundamento. E é isso que a filosofia da educação faz, ela descobrir esse fundamento que faz com que o processo educativo seja de um jeito e não de outro. Bom, a gente está falando de conhecimento, né? Mas o que significa esse conhecimento? O conhecimento, ele significa uma forma de entender a realidade. Ou seja, uma forma de compreender alguma coisa, tanto do seu modo de ser, quanto de se operar com ela, da sua origem. O conhecimento não é apenas uma forma de obter e reter informação, ele é muito mais que isso. É uma forma de entender a realidade, como ela é, como ela se processa e qual o funcionamento, a partir dos múltiplos elementos que a explicam. Para combater e vencer uma doença, por exemplo, você precisa saber como ela é, como ela age, como ela pode ser impedida. Nós estamos vivendo isso agora, não estamos? Né? O procedimento que existe hoje, por exemplo, essa quarentena, o isolamento social, ele é fruto de conhecimento científico. Demorou muito tempo para ser construído. Se isso tivesse acontecido há uns 50 anos atrás, né, provavelmente nós não teríamos essa atitude e provavelmente teria morrido muito mais pessoas. Então, o conhecimento científico ele vai nos ajudando a lidar com essas situações. Então, nós nos deparamos com essa situação e achamos que isso é um grande drama, e realmente é, mas ele impede que outros dramas maiores aconteçam. E a gente só aprendeu isso com o quê? Através do conhecimento científico. Então, ele nos diz hoje, é preciso haver uma prevenção, não só lidar com a doença, mas preveni-la. Como é que você previne um contágio? Através do isolamento social. São respostas simples, que hoje nós entendemos como simples, mas que demorou muitos e muitos e muitos anos para a ciência chegar a essa conclusão, ao mesmo tempo convencer, porque hoje toda a população, embora às vezes ache ruim ou questione, nós estamos obedecendo essas leis. Por quê? Todos nós já entendemos, já incorporamos esse conhecimento, isso já nos modificou e permite que a gente modifique a nossa ação e modifique a ação daqueles que estão conosco. Porque através da nossa ação a gente também influencia a família. Não vamos sair, vamos estar aqui, vamos usar máscara, não vamos usar máscara, vamos usar luva, né, você tem ferramentas para você mudar o seu jeito, os seus hábitos e de quem também vive em seu meio. Então, daí a importância do conhecimento científico e a importância do conhecimento escolar. Se a maioria maciça da população brasileira hoje não tivesse um mínimo de escolaridade, dificilmente nós iríamos manter esse isolamento social, por exemplo, que preveniu aí, que impediu, que está impedindo, né, o contágio e a morte de tantas pessoas. Um outro ponto interessante e que a gente precisa lembrar quando a gente fala de escola é a questão da afetividade. Por que a questão da afetividade? Porque você não ensina se você não conseguir despertar o interesse do seu aluno.
Então, o Lucchesi lembra que o objetivo historicamente constituído da escola, embora seja da transmissão e assimilação ativa dos conhecimentos, ela não consegue fazer isso se ela não cuidar do aspecto afetivo do educando, né? Não que ela vá ser um processo terapêutico, não é isso. Mas se ela não desperta a alegria e o prazer de aprender, num interesse positivo pelo conhecimento, esse conhecimento não vai se realizar. Essa transformação, essa assimilação, a crítica do conhecimento transformado em prática, ela não vai se realizar. Então ela precisa também cuidar dessa parte, ela precisa também ter os seus educadores capazes de despertar o interesse pelo conhecimento em outro ser humano. E a gente só faz isso quando a gente mostra o significado e o sentido daquele conhecimento. Hoje, cada vez mais, as gerações jovens não aprendem se elas não entenderem o significado daquilo que elas estão aprendendo. Há uma demanda crescente por esse sentido. Então, o educando tem que ser capaz de passar o conhecimento, mostrar o seu significado e despertar o interesse do aluno. A escola, dentro dos seus objetivos, em todas as suas atividades, então, ela deve trabalhar para desenvolver essa afetividade sadia em seus alunos. E aí, para isso, não basta apenas as atividades curriculares. Ela precisa saber como fazer, e não adianta também só a questão coercitiva, do ser obrigado a frequentar, obrigado a fazer, obrigado a ter nota, obrigado a isso ou aquilo. É preciso que haja um sentido de prazer, de alegria, né? Não é que a escola seja um espaço para lazer e para o ócio, mas ela é um espaço onde só se aprende quando se vive prazerosamente. Embora de uma forma disciplinada e trabalhosa, mas que ela tenha esse aspecto também de interesse, de alegria, de prazer em aprender. Ou seja, a escola direcionada nessa perspectiva será o local onde os educadores e educandos, em uma relação democrática, porque estão interessados no objetivo único, que é a formação do educando, dedicam-se conjuntamente a atividades que elevam o seu modo de ser e de viver, ou seja, faz com que o ser humano se torne melhor, né? E isso significa também a importância, lembra a importância da democratização da escola dentro da sociedade como um todo, para que todos possam ter acesso a essa escolaridade. Então, para a gente concluir esse assunto, podemos dizer que a escola é uma instituição de transmissão do conhecimento construído historicamente pela sociedade, mas não de forma apenas trabalhar o conteúdo teórico, mas de forma a dar meios aos alunos, trabalhando o interesse do aluno, a participação ativa, para que ele adquira uma consciência crítica desse conhecimento e possa utilizá-lo, tanto para a sua própria transformação, quanto para a transformação do mundo que o cerca. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e até a próxima.